eu costumo dizer aos pais o seguinte: vocês já chegaram ao ponto de encontro da solução. Agora, vocês cuidam do filho e nós cuidamos da fenda. Exatamente. Portanto, E vida normal, né? fiquem E em vida que vida segue. normal. E aproveitem porque passa muito depressa. Rápido. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. Aqui no Atlas Lipcast é que nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada para que tu possas entender e participar. Por isso, sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira, Atlas Lipcast Live. Hoje com um convidado para falar sobre as artes da evolução das artes dentárias, das artes do tratamento dentário. Nós vamos conversar hoje com um professor da Faculdade de Odontologia de Bauru, um professor que vem nos visitar aqui para trazer informações muito relevantes e coisas muito importantes sobre o desenvolvimento de todo o aspecto do desenvolvimento estético que envolve a reabilitação oral do fissurado. Nós vamos falar hoje com o Dr. Fernando Scarelli, que já chegou, eu já vou chamá-lo aqui para a nossa live, mas antes eu queria deixar aqui alguns recados importantes. Vocês que já chegaram, aproveitem para partilhar a informação de que nós já estamos online e que quem quiser chegar, vai chegando, que a gente recebe de braços abertos, com o coração aberto. É muito importante que vocês partilhem essa live, que vocês deixem aí comentários, que deixem as vossas manifestações de que estão satisfeitos e que estão interessados no conteúdo que nós produzimos, porque é exatamente assim que os motores de busca reconhecem a validade, a importância, a relevância daquilo que nós vamos falar. É muito importante que isso aconteça. Vamos lá chamar. Muito obrigado pela presença de todos vocês, todas as pessoas que chegaram. E agora é só virar a câmera, Fernando. Aí está ele. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. É Eu que uma agradeço. alegria muito grande te receber aqui. É uma pessoa que tem dedicado uma vida ao serviço da fenda labiopalatina. E o Dr. Fernando Scarelli, para as pessoas que eventualmente ainda não conheçam na nossa live, que venham a conhecer eventualmente mais tarde nas gravações dos nossos vídeos, é médico dentista, é odontólogo, formado em 93. É isso, Fernando? O ano Isso. da sua Tá me formatura, ouvindo bem? 93? Estou te ouvindo. Formado em 93 e 93. desde então dedicado à fissura labiopalatina no HRAC, na USP, onde ele fez o seu doutoramento, onde ele tem trabalhado ao longo desses anos com a fissura labiopalatina. Fernando, feitas essas apresentações informais, eu acho que mais do que tudo é te dizer que ser um profissional que dedicou uma vida à fissura labiopalatina, como é o teu caso, é o maior cartão de visita que tu podes ter como ser humano. Por isso, a expressão aí no Brasil ainda não é bem conhecida, mas eu quero te dizer que bem-haja por isso. Obrigado. Obrigado. É um prazer, professor Rony, estar aqui participando com Sem senhor, sem vocês. senhor, sem senhor. Né? Estar participando aqui com vocês. Na verdade, assim, né? Quem começa a trabalhar com fissura se apaixona pelo estudo, né? E pela modificação que a gente consegue realizar na vida dessas pessoas. Então, sem dúvida, a gente acaba se apaixonando. Né? Eu entrei no Centrinho ainda bastante jovem, logo depois da minha colação de grau, e já comecei até então a trabalhar com pacientes com fissura. Então, a minha vida pós-formado, né, foi trabalhando com pacientes com fissura labiopalatinas. E eu tive muita sorte, né, de conviver com pessoas extremamente cultas, né, que tinham uma bagagem muito grande dentro da reabilitação com fissuras. E esses grandes mestres aí, alguns já não estão mais presentes entre nós, né, outros já se aposentaram, mas enfim, eu não posso deixar de citar. Sempre quando eu dou alguma aula e falo a respeito do Centrinho, eu gosto de lembrar, né, das pessoas que me ensinaram isso tudo, né, porque a gente não aprende sozinho, né. Então eu tive esse privilégio muito grande
eu falo nascer, né, dentro daquele hospital que me ensinou tantas coisas, né? Se eu estou aqui falando hoje, se eu aprendi a conversar com as pessoas, foi graças ao hospital, que me deu bagagem, não só com fissuras, mas para dar aula em relação a prótese, em relação à reabilitação, né, oral em si, foi o Centrinho o meu grande motivador. Eu jamais pensei em dar aula, ser professor, né? Mas depois, com essa participação com os outros colegas, com os outros professores que lá estavam, né? O Dr. Gastão, que a gente não precisa nem de apresentações, né? Todo mundo conhece. Né? Para aqueles que estão entrando agora, que porventura possam não conhecer, eu sempre gosto de falar, porque foi o grande responsável, né, pelo tratamento das fissuras no Brasil. Então, ele não deve deixar de ser mencionado, foi até aniversário dele agora, esses dias agora, né? Exatamente. De 80 anos. Então, assim, Dia é uma 18. pessoa, dia 18, é uma pessoa que a gente sempre deve reverenciar, né? Porque foi uma pessoa que tinha no coração aquele hospital, e tem, né? A gente sabe disso. Né? Às vezes a gente conversa com ele e a gente percebe o quanto ele ainda tem isso no coração. Então, todos os pacientes, de uma forma geral, no Brasil, né, devem muito isso a ele, né? Muito do que foi feito a ele. Né? Até Exatamente. pela missão que ele abraçou, né? Então, talvez o Dr. Gastão seja a pedra fundamental aí para todos nós que trabalhamos aí com pacientes com fissura e anomalias craniofaciais, como é o nosso caso, né? Então, depois outros, né? Dr. Eli, na minha área, professora doutora Malu também, professor Celso, que já é falecido também, Dr. Reinaldo Isso. Mazzottini, com quem eu tive muito contato, e outros, né? Que a gente foi aprendendo aí ao longo desses tempos aí que eu tenho trabalhado no Centrinho. Então, até então, eu E, nunca mais parei, né? De trabalhar com fissuras, é o que eu aprendi a fazer. e muita gente não sabe que o tio Gastão era dentista, né? Muita gente É, fala do tio radiologia, Gastão, exatamente, radiologista. fala do tio Gastão na origem do hospital e não sei o quê, e associam logo uma série de coisas, mas esquecem que o tio Gastão Exatamente. era Era dentista. dentista, radiologista. Sim, E é tão bonita a herança, o legado do tio Gastão realmente. A gente que não teve oportunidade de estar no dia a dia como vocês tiveram com o tio Gastão, o que a gente percebe à distância, Fernando, é que o legado do tio Gastão é muito mais do que um hospital. Ele deixou um legado de humanidade implantado em todas as pessoas com quem ele conviveu, com todas as pessoas que entraram nesse projeto junto com ele, que é uma coisa que nos deixa com a alma cheia, né? Com uma esperança na humanidade muito grande. sim. Obviamente que para vocês que viveram, deve ter sido uma sensação quase de desligamento de uma passagem, quando o tio Gastão teve que deixar o seu trabalho direto dentro do Centrinho e deixou vocês aí meio órfãos, né? Exatamente. Foi bem empregada a palavra, meio órfão, né? Foi um desligamento assim complicado, né? Porque o Dr. Gastão tinha aquela forma de agir, né? De atender pacientes. Se ele soubesse que tinha alguém que fizesse determinada técnica do outro lado do mundo, ele falava, chama ele para vir aqui. Então era uma pessoa que não Isso. tinha vaidade, sabe? De trazer quem sabia mais que a gente, de fazer com que a gente aprendesse. E foi dessa forma que todo mundo foi crescendo, né? E de uma forma É, bastante humilde, né? E isso é que é importante, a gente ter a humildade de querer aprender, estar sempre aprendendo. Por isso que eu acho importante eu ter esse contato, fiquei bastante feliz quando a Catilene fez essa ponte, né? uhum. Colega nossa, que fez essa ponte. Um abraço aí para você que está nos ouvindo, né? Eu fiquei bastante contente porque a área de prótese, principalmente, Sr. Rony, é uma área que não é muito explorada dentro da reabilitação, né? Porque geralmente as pessoas pensam na fissura como fechar a fissura, né? E pronto, está tudo resolvido. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Quando a gente começa a enveredar um pouco no tratamento das fissuras, a coisa vai bem mais longe, Tá né? bem mais longe do que isso. Mas antes da gente entrar na fissura, eu vou te pedir, por amor de Deus, tira o senhor de cima de mim, que Ah, faz um pode deixar. peso nas minhas costas aqui, eu já estou ficando Eu velho também não, para também carregar não isso. gosto, não. Ô, Fernando, é, tu és natural de onde? Tu nasceste Bauru. onde? Em Nasci em Bauru Bauru. mesmo? Sim, nasci em Nascido, Bauru. nascido e criado em Bauru, então. Nasci em Bauru. Ô, Fernando, e na sua infância, na sua adolescência, você tinha essa percepção da importância do que estava a nascer, daquilo que estava a gerar dentro de Bauru?
com esse crescimento, esse gigante chamado Centrinho? Na verdade, assim, né, é difícil uma pessoa que morou em Bauru, nasceu em Bauru como eu, né, com que a gente não tenha vivenciado isso nos nossos dia a dia desde criança, né? Está intrínseco no cidadão bauruense. Mas eu ainda tive um diferencial, né? Meu pai era funcionário da FOB. Então Ah, eu nasci dentro da faculdade, né? Meu pai não era docente, era funcionário, certo. mas eu nasci dentro da faculdade de odontologia. E também, né, por fato de estar no mesmo campus, eu conheci o Centrinho. E Claro. meu pai tinha uma pessoa da cidade natal dele, que é aqui próximo a Bauru, que era de Cafelândia, que nasceu com fissura na época. Já era jovem, e ele trouxe para minha casa, ficou hospedado em casa enquanto ela fazia o tratamento. Aí nesse meio tempo, eu era bem criança, nesse meio tempo eu ia visitá-la lá depois da cirurgia, eu lembro que ela ficou internada lá. Então foi uma coisa assim que eu fui entrando Entrou no a hospital. fenda. Sim, foi uma coisa muito natural para mim. E conviver com pacientes com fissura em Bauru é uma coisa comum, até para os moradores da cidade. Porque ao redor aqui do hospital nós temos inúmeros restaurantes, né, os meios de comunicação sempre estão falando, então você está convivendo com o paciente. Todo mundo que está vindo para Bauru, ou de avião ou de ônibus, sempre vai se deparar com um paciente com fissura. Então eu praticamente cresci nesse meio. E depois, enquanto eu Certo. fazia faculdade, né, o Centrinho estava construindo aquele famoso prédião, né, que, Isso. que é a faculdade de medicina hoje. O pomo da discórdia, né? Exatamente, o tal do prédião, como a gente pode falar, né? Mas Uhum. enfim, né, eu olhava para aquele prédio e falava, um dia eu quero vir trabalhar aqui, né? Então pode dizer Que que eu tinha massa. uma boca santa, porque Que eu estava fazendo a massa. graduação e queria trabalhar lá. Aí um belo dia eu pedi para que um colega do meu pai que trabalhava lá no Centrinho, para que me apresentasse, que me levasse para conhecer o Centrinho. Eu ainda estava no segundo ano de graduação. Aí eu pude ver que era tudo separadinho, a parte da odontologia, né, todas as áreas, a parte médica, cada um tinha a sua salinha ali, os departamentos bem organizados. Aí foi onde cresceu essa, Paixão. essa paixão. Então, quando eu estava na graduação, eu já tinha vontade de trabalhar lá. Era um sonho, né? Como tinha residência, eu falei, Claro. então quando eu acabar minha graduação, eu vou tentar fazer residência. Aí eu ingressei na periodontia, que Uhum. na época era periodontia e prótese, era tudo junto. Isso. E lá eu tive a felicidade de conhecer excelentes profissionais, né? Foi o professor Eu- João Henrique, grande incentivador da minha carreira, né, que me ajudou bastante. Até hoje trabalhamos junto lá. Eu estou falando por mim, mas estou representando uma equipe, tá? Eu não estou claro. sozinho lá. Né? Uhum. Só para citar o nome dos colegas, temos o Rafael, a Regina, a Mônica, o Flávio, né, o João Henrique. Então são todos colegas nossos lá, dentistas, que trabalham junto e que fazem a gente crescer junto lá, um dando força para o outro no dia a dia. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, né, da grandiosidade da Ô, Fernando, reabilitação sem querer oral. te cortar, eu vou te Ah, pedir só que dê uma ajeitadinha na sua câmera, porque você está tá. ficando com o queixo já para depois, na hora da gente montar essa imagem para poder deixar o Melhorou? vídeo, ficou legal. É só para poder depois a gente ficar com uma Sim, imagem sim. boa tua. Não, qualquer coisa você me dá um toque. Eu tô com o Tá, celular aqui, ele vai escorregando. tá legal. Onde eu parei mesmo? Então você estava Tava falando. falando do pessoal que trabalha contigo, da Isso, equipe toda, agradecendo isso, a exatamente. colaboração e que a gente não faz nada Lembrei, sozinho. lembrei. Tô ficando velho, hein? Tô Ah, esquecendo das nós coisas também. estamos, nós estamos. É bom sinal. Sinal de experiência, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de pacientes que gira dentro do nosso setor hoje, em torno de 40 pessoas por dia fazendo reabilitação oral. Então, é uma, é Certo. uma, é uma rotina clínica muito grande, né? Que talvez eu acredito, até por minha experiência de visitar outros centros, né? Mas eu acredito que seja um dos maiores do mundo, tá? Pela quantidade de pacientes que a gente recebe ao dia. São 40 pacientes. E a gente tem um fluxo de tratamento, dependendo do tamanho da prótese, em realizar esse tipo de tratamento, né, das mais diversas áreas da prótese, da reabilitação, às vezes em uma Uhum. semana. O paciente chega na segunda-feira, na sexta-feira ele vai embora. Então, isso tem nos dado um know-how muito grande em reabilitar esses pacientes. Então, a quantidade de pacientes Exato. reabilitados, ela é um volume muito grande. Então, isso faz Muito. com que a gente acaba aprendendo, né? A gente desenvolveu uma certa velocidade em atender esses pacientes,
o que gera um contentamento bastante grande para eles, né? E isso mudou um pouco nos últimos anos. Vocês também notam isso? É que eu também sou do tempo de ser periodontia e prótese, prostodontia, Sim, periodontia e prótese dentária. Mas mudou um pouco essa questão do número de pacientes que é atendido no centrinho nos últimos anos, não mudou, Fernando? mudou. Houve umas mudanças de estratégia de abordagem É, dessa situação, não sim, houve? sim. Tem mudado, né, em relação a pacientes. O Brasil é extremamente grande, né? Para todos os colegas de outras regiões e de outros países que estão nos ouvindo também, o Brasil tem esse problema que é um país extremamente grande. E o que a gente tem notado é que pacientes de outros estados, eles não têm a facilidade de ingressar mais no hospital, né, por não permanecerem no estado de São Paulo. Só que assim, né, o nosso problema é que nós estamos num país pobre, né, de informações e também economicamente pobre, inviável fazer tratamento protético, é muito caro, Uhum. né? A odontologia é cara no mundo todo, né? Odontologia, cara, a gente vai falar sobre isso também, mas A odontologia é essa é uma cara no mundo realidade. todo. Então que Exatamente. a gente fica assim com um certo receio, que às vezes alguns colegas pensam assim, manda tratar na cidade, né? Termina na cidade, quando o paciente voltar para a cidade. Mas independente de ter um conhecimento ou não, porque quando a gente faz prótese, né, prótese é igual para todo mundo, né, não muda. O que a gente tem no centrinho é um pouco mais de criatividade, vamos dizer assim, em função dos casos que a gente tem. Do número Mas, de variedade e da diversidade, exatamente, né? da diversidade que não é comum num consultório odontológico normal. Claro, Então a gente claro. sai um pouco dessa esfera da normalidade e por essa experiência a gente já bate o olho em determinadas situações e sabe o que faz. Mas independente do colega ser capaz ou não fora do hospital, o que nos barra é o custo. Né? Então, às vezes, quando a Exatamente. gente fala, olha, vai lá na sua cidade e termina lá. Né? Quanto Hum, fica para fazer hoje uma coroa sobre implante? Né? Quanto fica para exatamente. fazer Para fazer o uma implante? overdent, para fazer um implante? Que É. para a gente, né, é uma coisa muito simples, porque quem nos mantém é o SUS, e até então era a Uhum. USP, né, que agora a gente também não sabe como isso vai ficar, né? É É, uma incógnita dentro esse da outro, odontologia. A gente exatamente. não sabe, Ô, porque a Fernando, odontologia... um dos problemas que eu entendo nessa questão e que eu gostaria de te ouvir sobre isso, a boca, a cavidade oral, de uma forma geral, sempre foi o parente pobre da medicina. Exatamente. Mas o parente pobre que, para se tratar, tem que ser rico, porque é muito caro, é muito custoso, porque normalmente os sistemas de saúde, de forma geral, não prevêem grande coisa em termos de acesso à saúde oral. Às vezes eu tenho a sensação que os pais podem optar por ter o bebê com boca e sem boca. É tipo o opcional do carro, sabe? O ar-condicionado, Exatamente. o banco de couro. Então, eu quero com boca, não, eu quero sem boca. Já que pediu com boca, então vai ter que pagar mais para recuperar. Cara, é Exatamente. uma coisa absurda isso. E não há sustentação, de facto, na maioria dos sistemas de saúde, sistemas sanitários dos países. E depois, no caso da fenda em concreto, nós ainda temos o agravante de ser uma situação que normalmente os pais não têm um seguro prévio à informação da fenda e, consequentemente, depois o seguro já não paga porque é adquirido depois da contratação do seguro e já não tem nenhum suporte de seguro. Lidar com isso deve ser uma situação aflitiva para os pais, mas também é aflitiva para nós, não é, Fernando? A gente, como Sim, tu claro. disseste, vai se tratar, agora vai se tratar como, né? Como é que esse paciente vai fazer É, frente a isso? nós não estamos na Suécia, né? Então isso me preocupa bastante, né? Então quando a gente dispensa um paciente, você pode vir ao centrinho? Não, não tem condições de vir. Ou mesmo se você está com uma agenda lotada, você fala assim, então vai lá e termina na sua cidade. Né? Então não é uma coisa tão simples assim, Exato. porque você vai ter que procurar um especialista, obviamente, em quaisquer das áreas que o paciente for tratar. Né? A gente está falando hoje mais na parte de reabilitação oral, mas em qualquer outra parte ele vai encontrar a mesma dificuldade. E é importante frisar, né, que o paciente com fissura, ele tem que ser acompanhado desde a idade tenra, né, desde uma Exatamente. criança. E isso é Idealmente, custoso para a vida inteira, né? Tem que idealmente acompanhá-lo a pré-natal, vida né, inteira. Fernando? Exatamente. E depois a ortodontia, na verdade, que eu sempre costumo falar, ela é o carro-chefe, né,
do sucesso do nosso tratamento. Porque se você não tiver um desenvolvimento craniofacial adequado, você fatalmente não vai ter uma reabilitação adequada, porque a ortodontia falhou. Ou você vai ter uma prótese, às vezes mais complexa, em função da ausência de uma ortodontia adequada. Então, Exato. o problema financeiro, né, Rony, ele começa lá atrás, né? Ele é muito Exatamente. precoce. E o paciente tem que ser acompanhado durante o tempo todo por um ortodontista que tem o conhecimento, né, de crescimento craniofacial de um paciente que tem uma anomalia, uma fissura, não importa. E como eu havia conversado com você ainda antes de a gente estar falando aqui, né, a gente conversou um pouco antes, Uhum. o que eu gosto sempre de relatar, que as pessoas têm que entender, principalmente autoridades ou quem está na gerência de um hospital, de um centro que seja, é que as fissuras, né, dentro das classificações, elas não podem ser abordadas simplesmente pela classificação que nós utilizamos, por exemplo, a de espina, que a gente utiliza aqui no Brasil. A Uhum. fissura transforame, unilateral. Então, é difícil, uma vez pediram para a gente fazer um protocolo de tratamento para esses tipos de fissura. Né? Fissura transforame bilateral, unilateral, o que você colocaria? Isso é impossível, cada uma tem uma amplitude diferente, cada uma tem uma gravidade diferente, cada paciente tem um crescimento crâniofacial diferente do outro. Então a gente sabe que a maxila desses nossos pacientes é extremamente atrésica. Atrófica, exatamente. Exatamente. Então isso é um problema sério, perda de dimensão vertical em jovens. Né? Uhum. Eu tenho um assunto, assim, uma aula extremamente grande, complexa, em que eu só mostro a reabilitação de pacientes com diminuição, né, de dimensão vertical de oclusão diminuída, em que você tem que reabilitar todos os dentes posteriores para devolver o terço inferior da face e, consequentemente, melhorar a estética do paciente. Deixa eu só Então, dar é dar complexo. uma orientação para as pessoas que nos ouvem que não são da nossa área. Nós, quando falamos em dimensão vertical, pessoal, a face, nós estudamos a face adulta como se ela tivesse dividida em três partes. E essas três partes, elas são relacionadas desde da parte do espaço entre as sobrancelhas para cima, até a base da entrada do nariz e até a ponta do queixo. São essas três partes. E nós chamamos de dimensão vertical exatamente o comprimento e, de preferência, a proporcionalidade desses três terços. Quando um paciente tem alterações da arcada dentária, dependendo do tipo de alteração que tenha, essa dimensão do terço inferior, especialmente, pode ficar alterada tanto para mais quanto para menos. Então, a face pode ficar mais convexa e mais longa na parte inferior ou mais curta, mais encurtada, fazendo com que o paciente pareça ter um aspecto mais envelhecido, porque os tecidos musculares, tecidos moles, continuam lá, só que aquela dimensão que o esqueleto deveria ter atingido, não atingiu. Então, quando o Fernando fala em dimensão vertical, é disso que nós estamos falando. E para que vocês percebam a importância dos dentes, são os dentes que estabelecem quanto de distância vai existir entre a ponta do queixo e a base do nariz. Porque quando eles tocam lá atrás, eles impedem a mandíbula, que é o osso do queixo, de chegar-se mais para cima, porque faz uma interposição lá atrás. Então, o que o Fernando está dizendo é exatamente isso, que é necessário, muitas vezes, reabilitar todo o segmento posterior da boca para reconquistar uma dimensão vertical que o paciente fissurado perdeu. Desculpa, Fernando, é só a gente ir fazendo essas Sim, traduções para o agradeço. pessoal Claro, não claro. se perder. Sim, sim. Por favor, quando isso for Eu, necessário, me interrompa. Porque às vezes a gente vai ficando muito técnico e esquece. exatamente. E é muito fácil entre dentistas a gente se perder Exatamente. na paixão, no calor Vai dessa. empolgando, Exatamente. E a gente vai passando. Mas eu vou te ajudando aqui a gente traduzir as certo? coisas para o Por pessoal. favor. E aí, então, nessa questão da reabilitação do segmento posterior, é realmente muito importante fazer essa reabilitação de uma forma que a gente busque harmonia para essa face, não é? Exatamente, porque isso é um problema que a gente vem se deparando, né, com os jovens, né? Hoje nós temos os jovens, eles estão extremamente mais plugados aí nas mídias sociais, eles têm uma exigência estética muito diferente do que era, vamos colocar aí 10 anos atrás, vamos chutar alto aqui. Nem 30, né? Vamos colocar só É, 10. mas é uma coisa que assim, eu venho acompanhando, e só quem está lá no dia a dia
para poder vivenciar isso, né? Então as pessoas pensam que eu quero fazer um tratamento estético com faceta, com tabletop, que é as onlays que vão devolver a dimensão vertical, né? Uhum. Com todos os aparatos aí estéticos que nós temos hoje, vamos dizer assim, cada vez as pessoas vão tendo mais acesso, né, a esse tipo de material. As pessoas vão visualizando pessoas reabilitadas dessa forma, né? Como a gente estava conversando há pouco, né? Cada vez mais as pessoas fazem a selfie próxima, né? O que a gente percebe? A face, né? Então Isso. eu sempre penso assim, imagine uma pessoa de 12, 13 anos, né? Que não tem a arcada normal. Aí ela vai passar um Uhum. período da fase dela de juventude, que é uma das fases mais importantes da vida dela, né? Quando ela está terminando a reabilitação ortodôntica, o que ela busca? Um sorriso perfeito. Ela não quer só terminar a ortodontia como era antes, intercuspidando, vamos dizer assim, tá bonito, tá com chave de oclusão. Mas para o paciente isso, né, não quer dizer nada. Ele quer saber É. se quando ele dá um sorriso e se olha no espelho, se aquilo é bonito para ele. Por isso que eu sempre gosto de falar, né, o termo reabilitação, o termo reabilitar é muito vasto, é muito grande. É Né? amplo Se demais. a gente procurar um dicionário de português, né, da língua portuguesa, a gente vai ver que o termo reabilitar é extremamente complexo, né? E ele não é só físico, ele é emocional também. Então, aquilo que é bom para nós, nem sempre é bom para o nosso paciente. Então, saber escutar o nosso paciente, saber ver os problemas do paciente é muito importante. E há um tempo atrás, quando um paciente vinha com essa queixa estética, né, um pouco fora do nível, né, do nosso platô ali, da nossa forma de trabalhar, a gente achava um pouco absurdo, né? Falou, mas espera aí, a gente está dentro de um hospital público, como que você quer ter uma alta resolutibilidade de tratamento? Mas hoje isso não existe, a gente não pode de forma alguma falar isso para um paciente. Segmentar o paciente. Ô, Não Fernando, pode. estética, estética hoje já é percebido por toda, de uma forma geral? Tu achas que as pessoas já entendem que estética é saúde e não um luxo? Entende? Exatamente. Hoje, mas quem Exatamente. É entende? Os saúde. pacientes Os ou o pacientes. sistema? Os pacientes e o sistema também, O os dois, sistema mas os já pacientes entende? já entende, já entende. Já entende porque, assim, o Instagram, né, é um meio de comunicação fantástico. É o que nós Uhum. estamos aqui utilizando, né? Exato. Nos uniu de uma forma muito grande. No Instagram você acha Encurtou. de tudo. Você acha de tudo e você aprende coisas no Instagram, né? Se você Uhum. procurar pessoas sérias no Instagram, né, como nós aqui estamos trabalhando, né, em prol Exato. de ajudar pessoas, né? E outras pessoas também trabalham na divulgação dos seus tratamentos e eu aprendo muito no Instagram. Às vezes eu vou olhar uma técnica de periodontia, eu vejo lá uma pessoa coloca, um colega coloca, e fala, oh, que técnica bacana, vou dar uma olhada. E a Uhum. gente às vezes aprende, porque o profissional que já conhece relativamente à área é um adendo que você tem na sua área. Você vai lá, olha um vídeo lá de uma sequência e você aprende. Quantas vezes a gente não Exatamente. olha uma classificação que estava esquecida na mente da gente, né? Um colega lá publica e fala, ó, oh, coisa bacana. Isso mesmo. Mas, por outro É, lado, tem a parte um pouco assim de invasão de privacidade, né? O que as pessoas começam? Elas começam a postar tanta coisa da privacidade dela, elas mesmas se deixam invadi-la, que as pessoas começam a perseguir, vamos dizer assim, determinadas pessoas, e a vida dessas pessoas é uma maravilha. A pessoa é. acorda de manhã, vai para academia, ela faz questão de tirar uma foto, né, dela indo de carro com o símbolo da Mercedes, né, Uhum. com um sorriso maravilhoso, e a realidade não é bem assim. E as pessoas começam a se espelhar em quem? Nessas pessoas, que têm um sorriso Exatamente. maravilhoso. E isso para o jovem, né, que eu estou falando agora, os pais estiverem me ouvindo, os próprios jovens, não está errado. É uma evolução da nossa sociedade. E eles começaram a ter acesso a isso, e os pacientes, na hora que se olham no espelho, não tem um sorriso igual à pessoa que ele tá seguindo no Instagram, que ele admira no Instagram, ele fica triste. Isso gera uma Uhum. tristeza para os nossos pacientes. Então, não está longe, sabe, professor, de a gente receber pacientes no hospital com queixa de emocional bastante severas, até Isso. pensamentos bastante complexos, de Uhum. emocionais, que nos preocupam bastante. Então, assim, nós já tivemos vários pacientes com esses problemas emocionais, que dentro do possível, obviamente,
né, nós conseguimos restabelecê-los, né, esteticamente, nós conseguimos uma melhor estética, e os pacientes passaram a ter uma outra vida, né, uma outra inserção dentro da sociedade. Então, isso, a gente não tem noção do quanto isso é importante. Às vezes, no nosso dia a Exatamente. dia, a gente fala, mas eu vou colocar, só porque eu aumentei os 6 dentes aqui, aumentei, ele mostrou mais, ele ficou tão melhor assim? Será que isso causa um aspecto tão grande para esse paciente? Já está com o lábio fechado, já fez uma cirurgia de enxerto, já colocou o implante. O que ele quer mais? Né? Na verdade, ele não quer mais, ele quer atingir o alto padrão estético que ele está acostumado a A vivenciar, ver, a ver. exatamente. É. Então isso mudou, isso foi um divisor de águas para mim, sabe? Às vezes a gente pensava assim, mas o que esse paciente quer mais? A gente tem que mostrar para ele quais são os limites, né? Mas aí depois um dia eu pensei nisso, né? O que é reabilitar, né? Aí eu fui no dicionário no Aurélio e você tem lá uma série de fatores, né? E um deles é o Uhum. emocional. Aí eu falei, caramba, então Exatamente. a coisa É não é tão simples saúde, como a gente imagina. exatamente. É uma Exatamente, é coisa saúde. bastante complexa. É verdade. Fernando, e uma das coisas que, quando a gente fala nisso, a preocupação desse fator estético e emocional faz-me voltar um pouco na nossa conversa, um pouco mais atrás, é que a fissura labiopalatina, ela, durante muito tempo, foi uma ilustre desconhecida em muitos meios profissionais, inclusive. Eu convivi com a realidade e ainda hoje convivo com a realidade de colegas que não fazem a mais pálida ideia do que é uma fenda labiopalatina. Eu posso te contar, por exemplo, que eu recebi uma criança uma vez com 8 anos de idade encaminhada por um dentista para tratar de uma maloclusão. E a mãe chegou para avaliar uma questão de oclusão dentária, e uma maloclusão significa ter dentes tortos, para aquilo que as pessoas entendem, ter os dentes mal posicionados, e ela entrou no meu consultório com uma indicação para colocar um aparelho nos dentes e saiu com o diagnóstico de uma malformação congênita. E quando eu questionei a mãe sobre a situação daquela criança, que tinha uma úvula bífida, ela disse, não, doutor, nunca ninguém me disse nada, a não ser o pediatra que brincava, olha lá vem o meu paciente que tem uma cobrinha no céu da boca. Tá vendo? E uma pessoa A fica... gravidade. É gravíssimo. Fernando, eu tenho alguns colegas, eventualmente, da minha geração, que, eventualmente, ao longo de toda a sua prática clínica, provavelmente nunca atenderam um paciente com uma fenda labiopalatina. Para mim, para ti, que vemos fenda palatina todos os dias, isso parece inacreditável. Mas será que não falta também, do ponto de vista da formação profissional, dentro das escolas, tanto da faculdade de medicina quanto da escola de odontologia, da faculdade de medicina dentária, uma maior atenção na formação e na preparação dos profissionais, quer para o diagnóstico, quer para o tratamento da fissura labiopalatina? Sem dúvida. Aqui em Bauru a gente tem um certo privilégio de ter muitos professores Claro, envolvidos nisso, né? claro. Então, mesmo na graduação, por exemplo, os alunos têm contato, eles conhecem por fato de estarem fazendo estágios no Semprim. Então, a nossa situação aqui, a nossa realidade em Bauru não deve ser tomada como parâmetro, né? Claro. Mas, sem dúvida, se você pegar qualquer outra escola que não esteja aqui em Bauru, você já vai ter esse problema. Não precisa ir longe. Se você pegar aí até Araraquara, que é uma universidade famosa, em Bauru, Uhum. Araçatuba, Campinas, as pessoas talvez não tenham a mesma formação, né, de graduação. Nunca viram, às vezes, na graduação. Não vê. Primeiro que as minhas aulas de prótese têm muitas fissuras, paciente com fissura, porque eu só Uhum. trabalho com isso. Né? Então, Claro. todas as minhas aulas, eu tenho alguma coisa de fissura mostrando. É difícil eu não ter alguma coisa de fissura. A maioria, acho que 90% das minhas aulas, do professor João, por exemplo, que trabalha comigo, que dá aula comigo, né, que a gente faz uma parceria aí durante esses 30 anos aí, Uhum. nós só mostramos as nossas aulas com paciente com fissura, porque é a nossa realidade. Então, os alunos começam a ter esse contato e muitos se interessam por isso. Porque Exatamente. a gente costuma dizer que a gente rouba a cena. Por que É, a gente rouba a cena? Porque os casos saem do convencional. E do que os estudantes gostam? De ver coisa diferente. Né? O recém-formado, exatamente. então, nem se fala. Ele não quer ter a curva de aprendizado, né? Ele já quer Não, lá ele no quer topo. chegar lá em cima logo.
ele quer sair do primeiro degrau e ir por último, né? Então ele não É, quer ficar lá na base ali da pirâmide, já quer ir lá no ápice. Então a reabilitação com fissuras, ela chama atenção, ela rouba a cena realmente. E isso faz, de certo modo, isso faz com que a gente se apaixone mais ainda por ela, né? Porque a hora que exatamente. você vai dar uma palestra de fissura, de reabilitação, que você mostra o acompanhamento daquele nenezinho, né? Lá atrás, aí você vai mostrando as fotos, aí você chega até na parte da juventude, um paciente jovem sorrindo, né, com um Exato. sorriso bonito, em que você conseguiu aquela reabilitação que é o sonho, né, de todo profissional e do paciente, aí você se sente o tal, né, para falar a verdade. Você ganha ali Exatamente. a sua plateia. Então, isso, na verdade, o que a gente quer? Todo mundo tem a sua satisfação profissional. E quando você vê isso, você vê no rosto dos alunos ali, de quem está nos assistindo, você fala, poxa vida, eu estou fazendo um negócio que realmente é bacana. Eu É, deixo a família do paciente contente, eu deixo o paciente contente e eu deixo os alunos contentes também. Então, exatamente. isso é uma coisa muito bacana. Isso foi o que a gente faz fazendo cada vez mais e se apaixonando, né? Eu tô Mexe, rindo, mexe com o nosso ego também, né? eu tô rindo aqui para mim por identificação, Fernando, porque tu Exatamente. falaste de uma coisa agora que já me tinha ocorrido, mas eu não tinha colocado com essa clareza que tu falaste. Os meus primeiros casos de ortodontia, inclusive quando eu tive a fazer esse ano, há pouco tempo, esses dias, agora teve o congresso da ABOR, e eu estive dando uma conferência há muitos anos na ABOR sobre correção de maloclusões de classes 2 e etc. E, e nessa altura, os tratamentos eram predominantemente de pacientes apenas com dentes mal posicionados. E de uns tempos em diante da minha atividade profissional, eu vou percebendo que as minhas montagens de aulas, de palestras, etc., só tem fissurados. Exatamente. Então, é Exatamente. exatamente isso que acontece. Né? E a gente nem se dá conta. A mudança da chave é tão instantânea para nós que a gente nem se dá conta. E agora que tu falaste nisso, eu comecei a rir, porque, de fato, os meus casos de ortodontia são todos fissurados. E aí Então, é curioso que realmente vai ficando dentro do nosso universo de uma forma completamente natural, não é? natural. E quando você apresenta esses resultados para outras pessoas, né, isso chama atenção. Né? E isso que nos alegra de trabalhar com esses pacientes. Então, não tem coisa mais legal hoje do que você terminar um tratamento, né, fazendo uma cirurgia periodontal para regularizar os dentes, depois colocando faceta nos pacientes, deixando o sorriso certinho, né? Exato. Antigamente a gente terminava com o paciente com um canino no lugar do lateral, colocava uma resina e o Isso. paciente ficava feliz, né? Mas hoje não. Se aquela resina destoar um pouquinho da cor dos dentes dele, ele não vai ficar satisfeito. Ele quer outra Ele coisa. quer, ele quer os dentes todos iguais, nivelados. Então, hoje eu tenho trabalhado bastante com essa parte do sorriso, né, com cirurgia periodontal, e eu tenho assim, uma satisfação tão grande de trabalhar com isso que me motivou novamente. Porque, Vamos para falar falar a sobre isso, verdade, Fernando. ah, Vamos explicar isso para as pessoas. Vamos explicar isso para as pessoas. Tu estás a sim, falar de fazer uma cirurgia nas gengivas do paciente que vai devolver o contorno de toda exatamente, daquela sequência de arcos do exatamente, sorriso do paciente, não é? exatamente. Explica isso para os nossos ouvintes aqui, então. Sim. Então, há um bom tempo, como eu falei para vocês, né, eu venho comentando, que eu tenho percebido essa exigência, né? Então, o que a gente nota? Que hoje nós vamos evoluindo para quê? Para fotografia, né? Uhum. Para regularização de arco gengival, para que o paciente tenha um arco gengival totalmente desenhadinho, ou seja, esmiuçando, deixando os dentes numa proporção adequada, principalmente os dentes anteriores, que vai até de pré a pré, onde a estética está praticamente mais envolvida. Então, o que a gente trabalha hoje com os pacientes, né? Nós usamos meios de fotografia, mostrando as possibilidades para esses pacientes. Nós fazemos o enceramento, a gente molda os pacientes, nós fazemos a moldagem do paciente, depois obtemos o modelo e fazemos um enceramento diagnóstico. O que é o enceramento diagnóstico? Só para vocês entenderem. Nós fazemos em cera, né, no laboratório, como os dentes do paciente podem ficar, nós mostramos para o paciente, aí nós temos uma aprovação por parte do paciente ou da família, né, que seja, para que ele tenha uma ideia, para que ele possa vislumbrar qual é o seu tratamento futuro.
das possibilidades, né, dos problemas que a gente pode encontrar, do tamanho do dente. Porque, às vezes, nós temos alguns pacientes, vocês vão saber muito bem do que eu estou falando, é muito grande para um lateral ou é pequeno para um lateral o espaço. Então, eu tenho que Exato. mexer em todos os outros dentes, eu tenho que mexer um pouquinho em cada um para tentar fazer com que isso seja mais harmônico. Há um tempo atrás, a gente não fazia isso, né? Eu tenho um central muito baixinho e um outro central enorme. O paciente dava um sorriso, tudo bem, ele fechou a fissura. Hoje não. Essa cirurgia periodontal, o que ela faz? Ela regulariza o tamanho dos dentes. Ela faz com que os dentes fiquem numa proporção, né, que você olha, até um leigo olha e vai falar, isso é harmônico, isso está bonito. Então, isso foi Exato. alvo até de um trabalho que a gente fez aqui no hospital há muito tempo atrás, quando isso me chamou a atenção, em que a gente fazia várias fotografias de pacientes já reabilitados. Nós Uhum. gravamos na época num CD e nós demos para vários profissionais de várias áreas. Um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, uma funcionária da biblioteca, uma moça da limpeza. Todo mundo participou desse trabalho, em que as pessoas começavam a avaliar o grau de satisfação delas. Olha, o que você achou desse tratamento? Tratamento 1, tive um paciente sorrindo. O que chamava muita atenção para os nossos leigos, vamos dizer assim, para as pessoas que não eram da área da odontologia? Era o tamanho dos dentes. Esses Certo. dentes estão todos desregularizados. A gengiva está feia, está mais baixo de um lado, mais alto do outro. Ninguém falou que colocou o dente só no lateral, que fechou a fissura, que estava bonito ou que estava feio. Então, quando você Isso. fecha a fissura, quando você fecha a área da fissura, não é mais obrigação nossa, né, de olhar e falar, pô, aquilo ali tá feio. É mais do que obrigação nossa, desculpe, do que olhar simplesmente e falar, fechou a área da fissura, está reabilitado. Não. Então, isso veio de encontro aí com as necessidades que eu comecei a perceber, né? Então, vários pacientes chegavam para mim na hora de terminar o caso, a gente fazia uma prótese fixa, o dentinho ficava um pouquinho mais baixo de um lado, do outro lado, que eram os dentes naturais, um pouco mais alto. Fernando, não gostei. Não gostei porque está menor esse lado. Aí você fala, como que eu vou Uhum. fazer agora? Eu vou ter que tirar essa prótese, aumentar os dentes do lado, o que eu vou fazer? Sim. Quantas vezes eu não fiz enxerto na área da fissura, de tecido mole, por exemplo, para poder fazer o pôntico, para quem não sabe, o pôntico é o dente que está ausente. Quando a gente faz uma prótese, isso a gente chama de ponte fixa, né? Tem os dentes Exato. pilares, como se fosse uma ponte, e os dentes que estão ausentes, eles ficam suspensos, quando a gente não pode fazer implante. Mas isso não quer dizer que o tratamento é pior, tá? Só que esse pôntico, esses dentes que estão ausentes, eles têm que estar encostando na gengiva para ficar bonito, como se eles Exatamente. estivessem saindo da gengiva. Então hoje o que a gente faz? Tira um pedacinho de gengiva do palato, do céu da boca, leva lá para a região da fissura, para poder fazer com que os pônticos, né, esses dentes que estão suspensos, eles saiam de dentro do tecido gengival. Isso dá Uhum. toda a diferença no tratamento. Então isso Isso aí que a gente fala que é um... na realidade, Pode isso é falar. um transplante, né, Fernando? Na verdade, o que Sim, acontece é que esse tecido de gengiva que é trazido para frente, pessoal, não fica emendado. Ele é colocado por baixo da gengiva para fazer exatamente. volume naquela gengiva. Então, é uma forma de transplante. Assim como há o transplante do osso da anca para a zona da fissura, nesse caso, é um transplante de tecido mole que vai entrar por baixo da gengiva e vai fazer com que a gengiva ganhe mais volume e se aproxime mais daquele tal elemento que está suspenso para dar esse efeito de naturalidade. É Exatamente. exatamente isso, né, Fernando? Sim, exatamente isso. E é um procedimento extremamente simples, né, feito na cadeira. Tudo isso que eu estou falando de cirurgia, a respeito de cirurgia periodontal, Cirurgia que eu oral. comentei até agora, cirurgia, são cirurgias oral menores. São realizadas com anestesia local dentro do consultório, no ambulatório. Então não há necessidade de se fazer uma abordagem em centro cirúrgico, nada. Então, na verdade, é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Exato. Quando o paciente ele chega na fase de reabilitação oral, ele já passou por todos os outros profissionais, né? Desde a odontopediatria, a ortodontia, todas as outras áreas curativas aí, né? Diz respeito à dentística, endodontologia, enfim, Rinoplastia. rinoplastia, ele já passou por todas as situações. E muitas vezes, a hora que você falou, né, de cirurgia, eu me lembrei de uma coisa importante. Muitas vezes a odontologia, por nós colocarmos os dentes anteriores num paciente, ela favorece as cirurgias plásticas secundárias, por exemplo. Isso Então, quando mesmo. você tem uma ausência de suporte de lábio, né, na região anterior, que você não mostra o vermelhão do lábio, ou mesmo não sustenta o arcabouço nasal,
quando você coloca uma prótese, você consegue devolver a musculatura orbicular do lábio, uma sustentação, vamos dizer assim, você vai encher o lábio superior do paciente, você facilita, né, o procedimento cirúrgico do cirurgião plástico. Né? Por Exatamente. isso que dentro do centrinho, quem libera uma cirurgia para o cirurgião plástico é a área de reabilitação oral. Uhum. Porque eles perguntam para nós se o paciente está apto a realizar uma cirurgia plástica ou não, uma queloplastia secundária, uma rinoplastia secundária ou não. O que ele quer dizer com isso? Se a prótese já ofereceu tudo que ela podia em relação a suporte para poder colocar, para poder realizar um reparo em lábio, melhorar o vermelhão do lábio, ou mesmo melhorar a asa nasal, levantar um pouco a ponta nasal. Então isso é uma constante, né? Toda vez que nós damos esse suporte através da prótese, nós vamos facilitar as cirurgias de reparadoras, as cirurgias quiloplastias e rinoplastias secundárias. Isso ocorre com bastante Exatamente. frequência. E as pessoas, às Exatamente. vezes, as pessoas se esquecem disso. Elas se esquecem que você precisa ter o suporte labial. Quem dá o suporte labial são os dentes. E Exato. muitas vezes, a gente às vezes não consegue utilizar uma prótese fixa, tem que colocar uma removível, usar uma resina, né? São inúmeros tratamentos que a gente pode realizar para devolver esse suporte do lábio. Porque, infelizmente, o que acontece com os nossos pacientes? Eles têm um desenvolvimento prejudicado da maxila, em virtude das cirurgias. Porque a cirurgia ela Exatamente. forma como se fosse uma cinta cicatricial e ela impede o crescimento da maxila. E nesse impedimento da maxila, quem que vai compensá-la no futuro? A reabilitação oral. Aí você tem Exatamente. diversas formas de compensá-la. Né? Ou você pode fazer uma cirurgia ortognática, que é o que a gente não quer, né? Porque são cirurgias muito mais Traumática. complexas, Uhum. traumáticas, né? O paciente sofre, é complicado fazer uma ortognática. A gente sabe que o pós-operatório de uma ortognática não é fácil. E o paciente com fissura, não é minha área, tá? Mas de tanto ouvir os colegas falando, isso é a vantagem de trabalhar em, né, num centro que você Em tem equipe. várias especialidades, é que às vezes esses avanços maxilares, eles são muito grandes e você não consegue uma ancoragem adequada. Isso tem recidiva. E quando Uhum. existe essa recidiva às vezes ela é brutal, porque ela começa a colocar alguns dentes em trauma. O que é o trauma? Alguns dentes saem da posição e começam a bater de forma errada, com muita Abusiva. força em determinado. Abusiva. Exatamente. Aí o paciente começa a vir a perder alguns dentes que até então ele não tinha problema. Por quê? Mudou-se a forma da mordida do paciente. Houve um remodelamento dessa cirurgia. Por quê? Não existe pilares ósseos, né, do tecido ósseo Suporte aqui para se fazer suficiente. uma ancoragem cirúrgica correta. Então a gente trabalha muito com isso. A gente vê bastante tipo de paciente que na verdade precisa fazer uma reabilitação, né, devolver muitas vezes a parte anterior dos dentes por recidiva de cirurgia ortognática. É um erro da cirurgia ortognática? De forma alguma. Nada. Isso é passado para É um os pacientes, recurso. inclusive. Né, que muitas vezes acontece isso na cirurgia ortognática e muitos, né, infelizmente, eles são eliminados até, não são eleitos para a cirurgia ortognática em virtude da alta compensação que deve ser feita nessas maxilas. Exatamente. Pessoal, Então, para hoje no ter centrinho, a noção, ô, Fernando, não percas o que vai dizer em sim, relação ao que vai fazendo hoje no centrinho. Só para explicar para as pessoas, a cirurgia ortognática que o Fernando refere é como se o nosso rosto fosse um bloco de legos, de peças de encaixe, em que aqueles 3 andares que eu expliquei estivessem conectados numa determinada posição. O cirurgião maxilofacial o que faz é desconectar essas peças de Lego e voltar a colocá-las numa outra posição e voltar a encaixar. O que o Fernando está a falar sobre, às vezes, não ter suporte suficiente, vocês imaginem esse mesmo exemplo que eu dei do Lego. A peça de encaixe de Legos, que tem 8 pinos para encaixar, ela está encaixada 8 com 8, ela tem uma estabilidade muito grande. Mas se você avançar uma das partes e ficar só com 4 pinos encaixados, a estabilidade vai ser muito menor, vai ser a metade, a estabilidade desse encaixe. Se esse avanço tiver que ser ainda maior e você só ficar com 2 pinos de encaixe, a probabilidade dessa peça desencaixar é maior. Então, essa recidiva ortopédica que o Fernando fala é exatamente porque, às vezes, o avanço necessário torna-se demasiado extenso, demasiado grande para a necessidade daquele paciente. Então, é importante que se perceba
que a cirurgia ortognática, como qualquer cirurgia, é um excelente recurso, mas é uma opção que será sempre discutida, porque se houver alguma solução que não passe por uma intervenção cirúrgica, nós vamos tentar abordar antes de pensar no recurso da cirurgia. Tá certo, Fernando? Exatamente. Boa comparação aí que o Dr. Rony fez com em relação ao Lego. É exatamente isso que acontece, né? Essas estruturas elas acabam sedimentando e muitas vezes nós temos problemas graves de oclusão. E oclusão, né, é uma engenharia. Né? Oclusão é uma engenharia, é força, é mecânica. Nossos músculos de mastigação eles são muito fortes. Né? Basta você dar uma mordida na língua quando você está se alimentando. Né? Todo mundo já fez isso na bochecha. Isso da Então bochecha. vocês sabem a força que a gente tem, que nós temos na mandíbula. É muito forte essa musculatura. E ela é autodestrutiva, infelizmente. Porque durante a noite a gente executa movimentos que até então a gente não consegue controlar. Nosso sistema nervoso central, a gente está dormindo, nosso sistema nervoso central está agindo lá. E essa força de mastigação, às vezes ela ocorre durante a noite. Então muitos pacientes vêm a perder os dentes por motivos de uma má oclusão. Né? Então o paciente com fissura tem esses problemas? Tem. E às vezes muito mais avançados do que os pacientes que não apresentam a fissura. Porque se você não estiver, após um tratamento ortodôntico, né, acompanhando essa remodelação que esses pacientes vão tendo, você fatalmente vai cair num problema de má oclusão. E a gente tem poderia ficar horas falando de problemas de má oclusão, né? Mas só para tentar resumir para vocês. Eu gosto de resumir de uma forma que todo mundo entenda que é bem simples. Isso. Quando nós somos crianças, por que a gente perde os dentes? Cárie. Né? Alimentação, a cárie, a criança tem uma alimentação baseada mais em açúcar, não escova bem os dentes, então a maioria de nós temos problemas com a relação à cárie. Depois da fase adulta, passou-se dos 20 e poucos anos de idade, né, e a pessoa começa a entrar na idade adulta, por que muitos pacientes começam a perder dente? Eles não perdem dente por cárie, eles perdem os dentes por problema periodontal. O que é isso? É uma força excessiva num determinado dente que faz com que esse dente comece a amolecer. Então imagine você, se todos os dentes têm que tocar da mesma forma, como eu estou fazendo aqui com a minha mão, todos têm que tocar da mesma forma, começa a bater só um de uma determinada situação, tá? Só para vocês entenderem. O que vai acontecer? Esse dente começa a sofrer uma carga muito grande. Por isso que a gente chama isso de biomecânica. Não deixa de ser uma mecânica, né, envolvida com a biologia, ali, com a parte da odontologia. O que isso vai acontecer? Perda do dente. O dente, vamos dizer assim, ele não consegue suportar toda essa força e o osso começa a reabsorver. O osso fala, opa, isso aqui não é favorável para mim, eu vou começar a afastar dessa situação aqui. E o paciente começa a ter mobilidade dos dentes. Por isso que não é raro, se você procurar um centro, né, de odontologia, que atende todos os tipos, níveis sociais de pessoas, se você procurar lá, eu quero ver os dentes que foram extraídos nos últimos 2 meses. Você vai ter dentro desse vidro dentes íntegros. Exatamente. Sem doença periodontal. Aí você vai constatar assim, opa, então não perde só por cárie? Não. Então quando você vai fazer um check-up no dentista, você não vai só olhar se ele tem cárie. Você vai ver problemas de má oclusão. Né? Se você começar a ver os problemas de má oclusão como uma forma preventiva, né, você vai ter dentes provavelmente para a vida toda. Então as pessoas muitas vezes perdem os dentes por isso. Óbvio, tem outros motivos, mas um deles, um forte motivo é a oclusão. Isso é válido para os implantes. Né? Às vezes a gente vê, não é raro a gente ver o paciente falar, eu coloquei implante, agora beleza. É para a vida inteira? Não. Não. Nós temos forças, nós temos a biologia oral ali, o paciente vai ter periimplantite. O que é a periimplantite? É a doença gengival e do tecido ósseo, né, que está ali naquela região, à volta do implante, exatamente, que vai gerar perda óssea, do mesmo jeito que perdeu-se o dente, perde-se o implante também. Com agravante, né, Fernando? É que o dente tem ligamento periodontal e o implante não tem. É um amortecedor, né? Exatamente. Quando o implante começa a ser traumatizado dessa forma, o processo de reabsorção óssea é muito mais agressivo, porque o impacto, e voltamos a falar de física outra vez, é um impacto perfeitamente elástico, ou seja, a transmissão de força é completa, não há perda nenhuma, enquanto que o ligamento periodontal é uma espécie de mola de amortecedor que existe entre o dente e o osso.
que absorve parte do impacto. Então, nos casos em que nós temos uma redução do processo, uma redução do problema, deixa eu só fazer aqui uma ressalva. Eu gostaria de agradecer a presença muito ilustre aqui do senhor governador, o doutor Rodrigo Garcia, que veio nos visitar na nossa live. Estamos aqui conversando sobre fenda labiopalatina, que é um assunto tão importante e que o estado de São Paulo é uma referência incontornável no tratamento da fenda labiopalatina. Então, senhor governador, muito obrigado pela sua presença e gostaria de aproveitar também a oportunidade para lhe pedir mais uma vez, em nome daquelas mesmas pessoas que já falaram consigo, que olhe com muito carinho para o futuro do nosso centrinho, tá bem? Então, Precisamos, né, Fernando? Então, muito obrigado, senhor governador. E continuando para a nossa conversa, o que nós precisamos realmente perceber é que esse amortecedor que existe entre o dente e o osso, ele acaba por reduzir uma parte desse impacto que o dente recebe. E reduzindo esse impacto, muitas vezes, ele reduz a progressão da doença, pelo menos em termos de tempo. Então, o que eu costumo brincar, Fernando, numa linguagem muito coloquial, eu digo o seguinte: o que um dente natural aguenta a sorrir, um implante não aguenta a chorar. Exatamente. Por isso, as pessoas têm que ter realmente essa noção de cuidado, que a doença periimplantária e a doença periodontal são destrutivas para o futuro, são desfavoráveis para o futuro do dente, mas que a doença periimplantária, o implante, o Fernando disse isso, eu achei importantíssimo ressaltar, o implante, os dentes podem ser para sempre, eventualmente não serão. Os implantes não serão para sempre. É uma prótese. Exatamente. Nessa linha de pensamento, Tony, eu me lembrei de citar uma coisa bastante importante, né, para os nossos pacientes, para os pais, ou mesmo para os nossos pacientes que estão nos ouvindo aí, que é a preservação dos dentes na boca. Tá? O que acontece? Quando uma pessoa ela extrai um dente, numa idade ainda muito jovem, existe uma remodelação óssea, o osso vai reabsorvendo. E quando ele chega numa idade adulta, muitas vezes, como ele extraiu o dente muito cedo, ele não tem mais tecido ósseo na boca para colocar os implantes. A gente costuma falar que osso, né, para um paciente com fissura labiopalatina, é um problema sério, é ouro, né? Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa cai num centro de criança, displasia ectodérmica, por exemplo. Nós temos muitos pacientes com displasia ectodérmica associada à fissura, né? É uma síndrome de EC, como a gente costuma falar. E esses pacientes, como eles têm essa displasia ectodérmica, é inerente à displasia a não formação do esmalte dos dentes, de ter microdentes, enfim. Ausência dentária, alopécia, que é falta de cabelo. Toda a parte do ectodermo, né, na fase embrionária, ela não é desenvolvida. Exatamente. Então, causando essa alteração da displasia ectodérmica. Então, às vezes essas crianças, elas vão extraindo os dentes, porque eles não são bem formados, ou não estão resolvendo esteticamente nada, e isso é um problema muito sério, porque eles devem ser mantidos na cavidade bucal, não importa a forma com que eles estão. É óbvio que o paciente não pode sentir dor, se a estética for relativa, se não tiver tão esteticamente perfeito, mas mantenham esses dentes na boca. Porque fatalmente, quando esse paciente chegar numa fase adulta, ele não terá osso. Exatamente. Então, o que a gente faz esse apelo, né? Para todos os profissionais da área de prevenção, da odontopediatria, né, da ortodontia, para que não façam a remoção desses dentes de forma precoce. Né? Esses dentes têm que ser preservados para preservar o osso futuro. Exatamente. Poupar dentes é poupar osso. Nós temos pacientes desdentados, né, com fissura labiopalatina. Foi o implante, para que vocês tenham uma ideia, foi um divisor de águas dentro da fissura labiopalatina no que diz respeito à parte odontológica. Claro. Porque quando nós tínhamos pacientes desdentados ou parcialmente desdentados com uma fissura que é impossível de ser operada, por exemplo, se você colocar uma prótese total, que é uma dentadura, a dentadura não para. O que faz uma dentadura parar na boca? É o vácuo. Que nem eu aperto uma mão contra a outra, ela pega um vácuo. Certo? Isso é a prótese total. A partir do momento que entra ar pelo nariz e passa pela fissura, ou por uma fístula que seja, a prótese cai. Porque ela não tem mais esse vácuo. Uma fístula, Fernando. Uma fístula. Explica o que é uma fístula.
Explica Uma para o fístula, pessoal. quando você faz uma correção, por exemplo, cirúrgica, né, de um palato, De um palato? eventualmente abre-se um pequeno orifício, né, por romper essa região, porque fica muito tenso na hora de dar a sutura e ela acaba Exato. tendo o quê? Uma separação. E essas separações às vezes podem ser maiores ou menores, dependendo da circunstância, não dá para padronizar, mas para vocês terem uma ideia, essas fístulas são pequenos orifícios. Podem Basta nem ser ser do tamanho, visíveis. nem ser visível, às vezes do tamanho da cabeça de um alfinete, tão Uhum. pequenininha, ela entra o ar e a prótese não Já para. não Isso faz traz mal. incômodos para o nosso paciente. Fala, o paciente a prótese cai, ele não consegue falar direito. Então os Comer. implantes, exatamente, foi um diferencial. Quando se instala alguns implantes na boca dos nossos pacientes, nós conseguimos o quê? Melhorar a fala, melhorar a deglutição, melhorar a atividade fonética desse paciente, até inserção social, porque o paciente não vai ter uma prótese balançando na boca. Então, antigamente, esses pacientes eles eram deixados meio de lados. O paciente desdentado total, ainda com fissura lábio-palatina, com palato aberto, né? Então, eram verdadeiros Mártires. problemas exatamente para a gente poder realizar. Hoje a gente consegue fazer isso. E uma outra vantagem, né, dessa diferencial dos implantes, entrando um pouquinho na área dos implantes, o que eles nos favoreceu, né, bastante, é que você pode avançar eventualmente uma maxila atrésica. Às vezes Uhum. você colocar uma maxila, jogar ela para frente com uma prótese, você não tendo uma ancoragem sobre o implante, a prótese soltava, ela ficava pesada. Então hoje a gente Exato. coloca uma prótese sobre implantes e você consegue trazer essa maxila artificialmente. Ou seja, colocando resina acrílica e a montagem dos Fazendo um dentes um pouco para preenchimento, frente. né? Isso é muito importante, que é o que vai dar o quê? O suporte do lábio. Se fala Exato. muito hoje em harmonização facial. Né? Não sei como está aí Tá, em aí, Portugal, tá igual, na Fernando. Europa, Tá uma em geral. posso, Está uma posso, febre, posso dizer mal? Posso dizer mal? Tá uma praga, Fernando. está uma praga. Exatamente. Mas o que a gente vê hoje, né? Como é que você vai fazer um preenchimento labial? Não sou contra, tá? Se for para melhorar, Tudo bem, melhore, claro. tudo bem. Mas como que você vai fazer um preenchimento labial, por exemplo, se você não tem o suporte de lábio? Né? Então, um paciente com fissura, ele pode fazer isso? Claro que pode. Não tem problema nenhum, desde que a parte odontológica esteja reabilitada. Porque ele Claro. vai ter uma condição melhor. Então, faz parte de você estar num centro onde você tenha profissionais, vários profissionais, para poderem sentar e fazer uma mesa redonda e estudar o caso. Né? Não dá para Uhum. tratar de fissura sozinho, né? Fechado. Isso. A gente precisa de outras pessoas. Então, como volto a dizer, por isso que eu me senti bastante honrado, professor, em poder conversar com pessoas de outras áreas, né? E principalmente vindo de Portugal, de tantas pessoas de outras partes do mundo aí nos vendo, porque a gente consegue trocar um pouco de experiência, as pessoas entenderem o quanto é importante, né, e quanto é difícil se colocar uma prótese na boca de um paciente. Não é só com fissura, viu, gente? Às vezes a pessoa pensa assim, meu caso, porque eu tenho fissura, é coisa de outro planeta. Não é. Né? Como eu falei para vocês. Na verdade, a Prótese odontologia é a total, mesma. prótese total é um problema em qualquer situação. Qualquer Vamos só entender situação. isso. Dentadura, gente, Exatamente. dentadura, que é prótese total removível, é um problema em qualquer situação. É uma Não é situação. por ser fissurado. O ser Não, fissurado complica por causa da tal falta de vedamento que o Fernando estava a referir. exatamente. Mas prótese removível completa é uma dificuldade sempre muito grande e que, de fato, aqui o Fernando tem razão, os implantes vieram revolucionar de sobremaneira e mudar o destino dessa realidade. O problema é que, no caso das fissuras, como o Fernando já referiu, nós temos muitas vezes maxilas atróficas. O que é isso? Nós temos uma quantidade de osso muito pequena, mesmo para colocar um implante que seja sustentável, que seja viável para suportar uma prótese. Então, nesses casos também, nós temos ainda mais problemas, né, Fernando? Ainda Exatamente. o degrau de superação ainda se torna mais complicado, não é? Se torna mais complicado. Então, hoje nós temos várias formas de sanar isso, né? Entrando um pouquinho aí na área dos enxertos, né, da enxertia óssea, Uhum. nós temos vários materiais que podem ajudar bastante. Hoje eu tenho trabalhado bastante com PRF, né, que é o Reconstrução. plasma rico em fibrina, né? Uhum. E a gente, para quem não conhece, você coleta sangue do paciente, coloca numa centrífuga Sim. e nós vamos pegar, vamos dizer assim,
só a parte mais importante desse sangue, que é a parte amarela, né, que fica ali o plasma ali do nosso sangue. Ele que carrega células de cicatrização. Então, hoje a gente consegue, muitas vezes, fazer uma reconstrução óssea em virtude da utilização dessa técnica, que é uma técnica totalmente natural, né, tirada do próprio paciente, é autógena do próprio paciente. Você pode utilizar osso, por exemplo, liofilizado bovino, que é o ossinho em pó. Liofilizado é o processo pelo qual se faz o leite em pó, por exemplo. Se faz um processo de liofilização. O osso é a mesma coisa. Então ele fala, mas eu vou pôr osso bovino na minha boca, né? Na verdade, esse osso ele vai servir um como se fosse um andaime ali para as células, né? As células vão ver aquele andaime ali e falam, opa, isso aqui é legal para eu poder ir sintetizando uma matriz nova aqui e formando o meu osso. Depois, com o tempo, o seu organismo vai incorporando o osso normal, vai reabsorvendo, vai tendo todo um processo de amadurecimento. E quando você coloca substâncias sanguíneas que aceleram essa produção, muito melhor. Porque a gente não tem uma quantidade de células ali naquele local capazes de fazer esse osso ressuscitar, vamos dizer assim. Ele precisa ter um start maior. E o PRF tem ajudado bastante. Então eu vejo isso como um novo aliado para a área de fissuras. Eu tenho estudado bastante isso, porque isso já faz tempo também, na minha tese de doutorado, quando eu fiz, já comecei a trabalhar com isso, né, com biomateriais. E hoje eu tenho trabalhado bastante com esse PRF. Já fiz um caso no Centrinho, já tenho bons resultados. E eu vejo assim, é uma coisa simples de fazer, né, e que para os pacientes vai ajudar bastante. Vamos só explicar para as pessoas essa relação aí que você está falando do sangue, para as pessoas entenderem, porque elas veem osso e sangue e veem duas coisas tão distintas e tão distantes aparentemente. Pessoal, o nosso esqueleto está em constante renovação. Todos os dias da vida de vocês, há uma série de células que está dentro da matriz óssea que come osso velho e informa ao sistema fisiológico, ao seu corpo, que está removendo aquele osso velho. Então, há uma estirpe de células que está em circulação no sangue das pessoas, que, sendo informada dessa situação, ela se transforma, ela se especializa numa célula transportadora de cálcio e de formação óssea. Então, essas células têm nome, as duas células. A célula que come osso são os osteoclastos, as células que formam osso são os osteoblastos. Então, o que acontece é que o que o doutor Fernando faz é recolher da matriz sanguínea aquele plasma que está enriquecido com as tais células originais, as células matriz, os monócitos, que vão se diferenciar e vão se especializar em transportadores de osso. Então, elas vão ser colocadas naquela zona do enxerto e, como elas estão ali em grande número, o potencial que elas têm de acumular osso novo e trazer para esse gradeamento do tal osso liofilizado, que é como se fosse aqueles ferros que vocês veem no concreto, quando vão fazer a construção do concreto, primeiro tem umas vigas de ferro, depois é que vai o cimento. Então, o osso liofilizado é como se fosse essa grade de ferros. E depois, essas células vão colocar o cimento, que é o cálcio, que vai formar, então, esse osso. Por isso é importante a relação entre o sangue e o osso, porque é no sangue que estão as células que vão ser responsáveis pela reposição do osso novo. Fernando, desculpa te interromper, só para poder ajudar o pessoal a acompanhar a nossa conversa. Claro, eu agradeço, pelo amor de Deus. Extremamente importante. Então, essas são situações hoje que têm, de certa forma, ajudado os nossos pacientes. Porque o fato de você, muitas vezes, não tirar áreas doadoras, como o mento, por exemplo, para fazer um enxerto na área da fissura, não digo mento enxerto primário, queixo. tá, gente? Tirar do queixo aqui e colocar... Vamos supor que o paciente, só para esclarecer melhor, o paciente faz um enxerto, né, de crista do ilíaco, depois de um tempo, o paciente vai fazer o implante. Só que não tem uma espessura de osso suficiente. Né? Precisava de mais um pouquinho de osso. Então, como que a gente pode fazer isso? Aí sim, utilizar esses biomateriais. Porque tirar osso do mento aqui, do queixo, tirar osso da parte posterior da mandíbula, são áreas extremamente da calota, ou mesmo voltar para a crista do ilíaco. Isso são procedimentos mais traumáticos. Então, hoje, com os biomateriais que nós temos, isso se torna mais fácil.
Isso é, na verdade, motivo de pesquisa do mundo inteiro de como formar osso. O mundo inteiro É. corre atrás disso. Né? As Nós tivemos empresas, aqui cada vez mais. na live passada, tivemos aqui a Daniela Franco-Bueno contando Ah, sobre as eu vi. pesquisas Sim, com as células mesenquimais e exatamente a formação de células-tronco. E de fato uma bênção o desenvolvimento da ciência no ramo da reabilitação oral, né? Nós sim, temos sem tanta dúvida. coisa que mudou, né, Fernando, Muita nesse coisa, tempo e muita que vem coisa. crescendo muito nessa área da estética. Sim. E aí, para os pacientes que estiverem nos assistindo, também falam, poxa, eu não peguei essa parte, então minha reabilitação ficou ruim. Não. Na verdade, assim, tudo que foi feito até hoje em termos de enxertia, né, tem dado certo. O que se busca hoje? Formas mais simples, né, para não ter um pós-operatório tão complexo e um Exatamente. custo hospitalar tão grande, riscos hospitalares para os pacientes tão grandes. É isso que Claro. se busca. Né? Um conforto para o paciente e um maior poder de atendimento também. Uma vez que você não tem um paciente no centro cirúrgico, você pode estar fazendo cirurgias primárias. Né? Então, quanto Exatamente. menos intervenção em centro cirúrgico nós temos, melhor é o andamento no hospital. No caso de Claro. fissuras, estou falando. Né? Você vai conseguir atender mais crianças e tirar, de certa forma, às vezes um enxerto secundário que era feito de uma forma mais traumática, buscar os biomateriais como aliados. Né? E a colocação de Exatamente. implantes. E outra coisa também, onde que eu vejo bastante, que a gente está fazendo esse paralelo aí com implante, com enxerto, é quando um paciente fica extremamente triste, porque ele fala assim, olha, minha vida inteira eu estou fazendo ortodontia, fiz um enxerto para colocar um implante no lugar do lateral, por exemplo. Uma coisa Uhum. trivial aí. Sim, mas Certo. chegou no fim do tratamento, olha, não deu para fazer um implante. Aí a O pessoa osso fica nosso. triste, poxa, vou ter que fazer uma prótese fixa. O que vai em cima do implante, gente? É porcelana. O implante é como se fosse uma raiz de dente, só que ela é de titânio, em forma de parafuso, e ela é oca. Você vai parafusar a coroinha de porcelana em cima dela, certo? Ou cimentar, não importa. Tá? Mas é uma prótese. Quando você faz uma prótese fixa, você vai preparar um canino, por exemplo, e um outro central, para usar esses dois dentes para segurar o dentinho que você não tem, que o implante não foi possível fazer, o que acontece? Você vai ter uma prótese em cima também. Ah, mas qual que é melhor, qual que é pior? Depende. Às vezes, com a prótese fixa, você Exatamente. consegue uma estética muito melhor. Então, não fiquem achando, quem já fez um tratamento desse, alguém da família que porventura já fez, ah, ele trabalhou tanto, acho que foi um erro do hospital, de tal centro, de onde ele fez o tratamento, ficou pior. Não ficou. Porque quando você faz a prótese fixa, né, às vezes você consegue vamos dizer assim, uma remodelação da área desdentada melhor. Porque o implante não basta ter osso, tá? Você tem que ter uma altura óssea em relação aos dentes vizinhos, Espessura. que a gente chama de posição tridimensional dos implantes. Então isso é uma aula à parte, né? Porque você tem que Exato. ter espessura, a altura da região do dente vizinho com a crista óssea para saber o tamanho do dente. Não adianta você colocar um implante e ter um sorriso alto. O que é o sorriso alto? Aquele paciente que mostra a gengiva quando sorri. Aí você Uhum. coloca um implante lá e o implante, o dente que você colocou, fica maior que os outros dentes. Ficou bonito? Não. Não ficou porque Pois os é. pacientes de hoje, como eu falei para vocês, eles vão exigir estética. Então, às vezes, com Eles uma têm prótese telefone fixa, celular, não é, Fernando? Tem uma exatamente, câmera eles vão, fotográfica para enfiar nós assim vamos na frente conseguir. do. Então, não tem como. E a gente vai conseguir um resultado estético tão bom quanto o implante. Tá? Uhum. Então, não fiquem achando que às vezes ela foi menosprezada uma situação, porque às vezes você não tem a qualidade óssea, a altura, a espessura suficiente para colocar um implante. E muitas vezes a gente vê que se o paciente for fazer uma cirurgia, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Então, Uhum. é obrigação nossa, né, orientar o paciente quanto ao risco de colocar esse enxerto. Se a gente sabe que tem risco, por que eu vou expor o paciente a uma nova cirurgia, né, fazer uma série de Exatamente. procedimentos que eu sei que eu posso resolver com uma prótese fixa em uma semana ele terminar o tratamento dele. E Então isso é uma obrigação nossa. um osso fino na região anterior, ele consegue se manter com o dente. Colocando um implante nesse osso muito estreito, a probabilidade desse implante acabar exposto visualmente é muito maior Muito do que grande. com o dente, porque lá está, o dente é um tecido biológico, o implante é um tecido integrado, portanto são coisas Exatamente. diferentes. Então a probabilidade do paciente que chega e dizer assim, eu fiz ponte fixa, fui mal atendido que eu devia ter feito um implante.
às vezes, a opção de fazer uma ponte fixa, uma prótese fixa, sobre dentes, dentosuportada, pode ser, por uma questão estética, uma excelente escolha em detrimento de um implante que ficaria em risco de um desenvolvimento menos favorável no futuro. Exatamente. Nós vemos, às vezes, várias pessoas, tem um lateralzinho, por exemplo, que está próximo ou está na área da fissura, conseguiu se mover ele com enxerto, enfim, esse lateral está lá. Às vezes tem até uma raiz pequena, atípica, e às vezes a pessoa vai falar, vamos distrair e colocar um implante. Gente, quanto menos extração de dente nós fizermos para colocar implante, é muito melhor. Você já tem lá seu implante natural, é a sua raiz. É muito melhor você preparar, colocar uma coroa de porcelana do que tirar e colocar um implante. Uma vez eu vi um professor falar há muito tempo, numa palestra em São Paulo, que me chamou bastante atenção. A exigência estética que um paciente tem com 20 anos, ele vai lá, extrai um dente e coloca um implante. Tá? Daqui 20 anos, ele vai ter 40 anos. A exigência estética dele mudou? Não. Não. Talvez seja até maior. E esse implante vai ter quanto tempo na boca dele? Esse implante vai ter 20 anos na boca dele. Será que esse implante permanece com a altura óssea do mesmo jeito? Como o Torrone falou, né? Nós sabemos que o implante, o impacto é titânio e osso. Não tem esse coxinho, esse amortecedor. Então, as perdas ao redor do implante, as roscas do implante, elas podem acontecer. Então, se você tem uma raiz natural, é importante que você mantenha essa raiz natural. Por isso que existe a prótese fixa. Então, não quer dizer que quando você não coloca um implante, seu tratamento foi menosprezado, por exemplo. Então, às vezes a gente vê na cara do paciente, né, o quanto o paciente às vezes fica triste. E lá no centrinho a gente desenvolveu um manualzinho, nós temos um livrinho, né, mostrando todos os tipos de casos clínicos. O paciente tem uma ideia do que é um implante, do que é uma coroa, fotos mesmo reais, né, de tratamento que nós fizemos lá, e assim a gente consegue, de uma certa forma, fazer com que o paciente entenda, né, que nós não estamos deixando de fazer um implante porque, será que isso é mais caro para o hospital? Não, não é essa a ideia. Porque uma prótese fixa também não vai mudar muita coisa em relação a preços, tá? Claro. Procedimentos. É mais Também difícil, é às vezes, caro. fazer uma prótese fixa do que um implante. Né? A prótese sobre implante, geralmente, ela é mais fácil, desde que bem programada. Claro. Então, o que nós procuramos fazer no hospital hoje? Né? Que eu acho que nós temos evoluímos bastante nessa história, né? É o planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? Vislumbrar a prótese antes de começar a executá-la. Porque se eu vislumbrar a prótese através de um exame de tomografia, modelo de gesso, sentar com o paciente, com os pais do paciente, com o próprio paciente, explicar o que é possível, o que não é possível, o paciente sai muito mais tranquilo. Ele fala, bom, então pensando em tudo, se você mostra um modelo de gesso, fala, você vai ficar assim. A partir desse modelo de gesso, a gente consegue fazer uma matriz, uma forma, como se fosse uma forminha, colocar resina dentro dessa forminha e levar na boca do paciente. Aí ele vai ficar com um formato provisório, do provisório, vamos dizer assim, tá? Exatamente. Uma coisa rápida, para o paciente ter uma ideia de como ele vai ficar. Isso, às vezes, causa um certo conforto para o paciente, para nós também, porque você vai saber o que Fica você como vai uma previsão, não é? Exatamente. um tratamento com previsibilidade, né? E o paciente, a família do paciente vai se sentir muito melhor do que ele sentar numa cadeira e não saber o que ele vai fazer. Eu vou preparar um monte de dente seu, vou desgastar, vou colocar uma prótese, vou pôr um implante aqui, vou pôr outro aqui, mas e aí, como é que vai ficar isso tudo? Né? Vai ficar bonito, não vai ficar bonito? Então, hoje a gente consegue fazer isso dentro do hospital e nós temos uma relativa melhora, assim, do entendimento dos pacientes, até de satisfação de tratamento por parte dos pacientes. Eles não ficam assim tão perdidos em relação ao que vai colocar. Eu acho extremamente complexo você sentar um paciente na cadeira, né? Por mais dificuldade que ele tenha de entender, por mais que ele seja leigo, a gente tem que perder um tempinho, né? Através de desenho, ou mesmo no computador. Todo mundo tem um exemplozinho no computador hoje. Alguma forma de mostrar para o paciente o que ele vai receber. Para acalmar o paciente, né? Porque às vezes ele está lá na sua mão e fala, pô, ele está fazendo o que é melhor para mim, não está. Ele está dentro dessas técnicas aí que a gente tanto escuta falar, né? Que é melhor. Está falando de enxerto, ele falou de faceta, falou de porcelana, a gente foi falando um monte de coisa, foi jogando um monte de coisa. Mas é óbvio que isso tudo tem que ser planejado. É tudo muito lindo, muito bonito na teoria, mas a gente tem que levar para a prática, sentar e planejar. Então, o planejamento é o início de tudo. Tá? Não existe sucesso em reabilitação se não tiver um planejamento. Todas as áreas, né? Exatamente. E isso traz à mesa uma parte importante da nossa live,
em geral, Fernando, que, parecendo que não, a gente já vai com praticamente 1h30 de conversa, Nossa, passa sem a passou, gente se dar conta, não é? nem ver. Exatamente. Essa questão que tu acabaste de dizer traz a tônica de uma coisa que a gente costuma fazer nas nossas lives, que dizer uma palavra que, de certa forma, nos lembra ou que nos refere àquilo que é a pessoa com quem nós estamos aqui a conversar, nós da família Atlas Lipcast, com as pessoas que nos vêm aqui a agraciar com a sua presença. E a palavra que eu escolhi para ti, Fernando, é excelência. Excelência não é perfeição. Excelência é uma busca constante de melhoria e a humildade de perceber que quanto mais nós sabemos, mais precisamos aprender. E essa lição de humildade que o Fernando trouxe hoje é muito importante, absolutamente singular e remete ao começo da nossa live, quando tu referiste o tio Gastão, porque nós tivemos uma live aqui há tempos, por causa da história da desvinculação do Centrinho da USP, em que eu partilhei com as pessoas um vídeo do tio Gastão, esse ícone de doação que fez tanto por tantas pessoas e que recebeu um prêmio da USP de uma referência, uma deferência como professor emérito da faculdade. E numa mensagem que ele envia, ele começa por dizer gratidão à USP, gratidão a um, gratidão a outro, gratidão. Aquele homem só tinha gratidão para dizer, ele era grato a todo mundo. O mundo deve ser grato a ele, e ele era grato a todo mundo. É o exemplo da humildade em pessoa. E é aquilo que eu falei, o Gastão conseguiu injetar, inocular essa noção em todos vocês de humanidade, de humildade e, principalmente, Fernando, esse espírito de excelência que tu demonstraste aqui hoje com o teu conhecimento, que foi uma verdadeira aula magíster. Portanto, fico assim super feliz por isso e muito mais há por falar. A gente tem que continuar essa conversa. Eu já falei isso em off. A gente tem que gravar um episódio do Atlas Lipcast, o nosso podcast, para deixar arquivo de memória futura para que outras pessoas possam consultar esse arquivo quando tiverem dúvidas, para as pessoas saberem. É tão importante isso que nós temos, inclusive, aqui uma dúvida de um dos nossos ouvintes. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se, quando a fissura não chega a separar a gengiva, o trabalho para alinhamento dos dentes são tão complicados como se tivesse separado. JP Mega Manutenções. Isso daria aqui para a gente fazer uma outra live sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, a alteração da anatomia gengival estar interrompida ou não quer dizer que não haja alteração interna de toda a neoformação a nível da odontogênese, da formação dos dentes. Então, pode sim haver ou não haver essa alteração aí. Mas mesmo que não haja, eu não considero essa palavra que tu usas, complicado, como uma palavra que caiba muito bem aqui, porque não é uma questão de complicação, é uma questão de técnica e de método. Portanto, o método e a técnica para reabilitar uma arcada dentária que está fissurada e separada é o número de recursos é esse, o número de recursos, quando não há essa interrupção, é diferente. Portanto, eu não colocaria isso como complicação, mas é apenas uma diferença de abordagem técnica. Fernando, qual é a tua opinião sobre essa questão? Sem dúvida, eu concordo também. Porque cada técnica cirúrgica, o fato de você não ter a gengiva ela estar unida ou de não estar unida, como eu falei anteriormente, né? Se você quer colocar um dente suspenso nessa gengiva, por exemplo, que não está unida, você consegue com uma prótese fixa, com esse dente suspenso, acomodar ele de uma tal forma que essa
vamos dizer assim, essa pequena fissura só em gengiva, ela pode ser mascarada, né? E quando você também não tem uma gengiva com essa falta de osso e a gengiva está permanente, é mais fácil ainda. Porque você consegue, mesmo não tendo osso, você consegue fazer um tratamento reabilitador. Se você consegue prender um dente, para você ter uma ideia, um lateral, por exemplo. Vamos usar o lateral como exemplo, né? Que é a área que mais acomete aí. Então vamos Exatamente. supor que você tem um lateral. Não tem o lateral, mas você tem o canino. Você pode preparar esse canino e colocar o lateral preso só no canino, que a gente chama lateral em cantilever. O que é Cantilever. isso? O canino sustenta o nosso lateral e a gente faz com que ele toque lentamente nessa gengiva, dando a impressão que o dente está saindo de dentro do tecido mole. Aí são Exatamente. várias técnicas que a gente pode utilizar, né? Desde algumas cirurgias para aumentar o tecido, e depois a gente vai usando a fase de coroa provisória, a gente vai colocando a provisória e fazendo pressão nesse tecido para formar como se fosse uma área côncava, Uma para dar a impressão que cova. o dente está saindo de dentro desse tecido Exatamente. ósseo, desse tecido gengival. Então, isso, como o professor Rony falou, não é um problema. Tá? Vai determinar a técnica que melhor se encaixe no seu caso. Mas eu não vejo isso como um Exatamente. problema. Tá? Eu vejo isso como uma forma de planejamento só. Problema não existe. Sintonia total. JP, espero que tenha ficado satisfeita a sua dúvida. E antes de passar para o nosso encerramento, para a fase final do nosso encerramento, eu queria dar aqui outra vez um recado importante. Pessoal, é muito importante que vocês se liguem em alguns aspectos que fazem toda a diferença. Nós produzimos todo esse conteúdo para vocês, mas é muito importante que esse conteúdo também chegue a outras pessoas, que esse conteúdo vá atingir pessoas, inclusive fora do mundo das fendas. Por isso é importante que vocês deixem comentários, que vocês façam as vossas perguntas, que deixem os seus likes aí nesses vídeos, para que os sistemas de busca dos algoritmos desses softwares de redes sociais entendam que esse conteúdo é relevante, que é importante e faça a distribuição dessa informação para que ela possa chegar mais longe. E também queria chamar a atenção de vocês para a comemoração do dia 24 de junho, Dia Nacional da Fissura Labiopalatina no Brasil, um trabalho que foi uma verdadeira união de esforços que, conjugada, conseguiu trazer esse resultado maravilhoso, que foi a aprovação do Senado do projeto de lei 6565/19, que então fez com que essa data passe a ser anualmente festejada como o Dia da Fissura. Nós, obviamente, nesse ano vamos comemorar pela primeira vez essa data e vamos fazer com pompa e circunstância. Então, se você quiser saber o que vai acontecer, não perca a nossa live de sexta-feira. E para que vocês possam já ir provando uns aperitivos, nós vamos excepcionalmente nessa semana do nosso Dia Nacional da Fissura Labiopalatina, essa mesmo que vocês veem aqui nesse filtro do João Belo, que eu trago orgulhosamente aqui nas nossas lives, é exatamente isso. Nós vamos fazer um aperitivo para vocês, então, excepcionalmente, nós vamos ter na terça, na quarta e na quinta-feira umas mini lives, onde nós vamos dar aqui para vocês umas ideias, umas pequenas introduções sobre o tema da fenda labiopalatina que vai ser discutida e que vai continuar a ser falada ao longo de todo o ano. Portanto, não percam, passem a palavra, partilhem isso, façam chegar aos vossos amigos, ponham outras pessoas com um sorriso aberto e sem aberturas, como nós queremos o de vocês também. É para isso que o Fernando trabalha, é para isso que nós trabalhamos, para ver sorrisos abertos e sem aberturas. Fernando, antes da gente se despedir, eu queria te perguntar qual é a tua opinião, se é que tu já conseguiste ver alguma coisa do trabalho do Atlas. Sabe que hoje em dia quase ninguém sabe o que é um Atlas, né? As pessoas agora só conhecem Sim, GPS. E exatamente. eu já expliquei para as pessoas aqui nas nossas lives que Atlas Lipcast tem várias conotações, tem várias explicações. É um nome bem complexo, porque o Atlas é aquilo que conduz as pessoas pelo caminho para chegar a esse sorriso aberto, sem aberturas, resolvendo o problema da informação, trazendo informação para as pessoas. E também o Atlas é quem carrega o mundo nas costas, assim como a primeira vértebra cervical carrega o nosso crânio e se chama Atlas. Não é? Exatamente. Então,
esse Atlas Lipcast vem exatamente trazer essa informação e segurar esse conhecimento, partilhando esse conhecimento de vários profissionais. Então, eu queria saber, Fernando, da tua parte, o que é que tu conheceste do Atlas Lipcast, tivesse a oportunidade de dar uma olhada no nosso trabalho, qual é a tua opinião sobre o Atlas Lipcast? Sem dúvida, é uma ferramenta extremamente importante, não só para pacientes, como profissionais também. Né? Porque, como você fala, Atlas, quando a gente fala Atlas, o que a gente remete? Remete ao mundo, né? A gente pensa numa coisa global. É justamente isso que falta, principalmente na minha área, tá? De reabilitação oral. Eu acho que quanto mais possibilidade a gente tem de partilhar, né, a reabilitação oral, os métodos, os meios da qual nós dispomos, das dificuldades que nós temos em relação à reabilitação oral, é óbvio, nem tudo são maravilhas, né? Nós gostaríamos que todos os pacientes saíssem de dentro do hospital, dentro do lugar que eu trabalho, no Centrinho, felizes. Mas infelizmente, existem os problemas, não digo técnicos, mas anatômicos. Né? Nem todo mundo nós conseguimos reabilitar da melhor forma possível. Muitas vezes isso passa a ser um problema, um trauma para nós também, né, de não conseguir reabilitar. A gente às vezes fica triste, e para o paciente também. Então, cabe a nós, como profissionais, né, tentar resolver da melhor forma para que o paciente possa conhecer as suas limitações. Por isso que a gente tem um hospital que a gente tem vários profissionais trabalhando em relação a isso. E o fato do Atlas, né, como você está me falando, isso aproxima os profissionais, aproxima os nossos pacientes. Né, os pacientes têm condições de trocar informações entre eles, se conhecerem, né, e verem que eles não estão sozinhos e que a fissura não é um problema que ele vai carregar para o resto da vida dele. Né? A partir do momento que ele está reabilitado, ele não é um paciente mais com fissura, ele teve uma fissura. Né? E isso deve ser encarado hoje de uma forma bastante natural. Né? Nós estamos hoje vivenciando tantos problemas socioeconômicos, culturais, né? Que a fissura hoje ela tem tratamento. Né? Mais pessoas possuem esse tipo de, vamos dizer assim, problema, entre aspas. Eu não consigo encarar, talvez pelo fato de a gente conviver com tantas pessoas que têm a fissura, às vezes eu não Claro. consigo encarar isso como um problema. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas no meu caso será feito assim. Não, no seu caso não, qualquer outra pessoa seria feito dessa forma. A fissura não Exato. está aí de uma forma como você imagina que ela é. Né? E o fato de você ter um veículo como esse, que passa para o paciente formas de tratamento, muitas vezes é um acalento para aquela família que está tensa, não sabe o que ele vai resolver, se o fato de ter uma fissura é um problema tão grave assim, se ela consegue resolver isso de uma maneira rápida ou não é rápida, quanto tempo isso vai durar. Então, aproximando as pessoas de várias áreas, né, cada um contribuindo de uma forma ou de outra dentro dos seus centros, eu acho que você, com o Atlas, você consegue aproximar essas pessoas e difundir formas de tratamento diferentes e tranquilizar os nossos pacientes. Que para tudo, praticamente tudo a gente dá um jeito. Né? É isso aí. A gente só não dá um jeito para a morte, mas tratamento com uma pessoa com fissura, dos maus, vamos dizer assim, se a pessoa se julgar dessa forma, por que eu nasci com uma fissura? É o menos grave. Né? Por que o menos grave? As pessoas que têm fissura lábio-palatina, elas têm a sua mente sã. E a pessoa tendo a Exatamente. mente sã, ela consegue resolver qualquer problema. O problema está sempre na mente, na nossa cabeça, né? Não na fissura do indivíduo, não propriamente na fissura do indivíduo. E se você encontrar um centro para te ajudar a trabalhar esses problemas, né, e conseguir reabilitar vocês, né, que estão nos ouvindo de certa forma, obviamente que a sua mente ficará mais plena ainda, né, porque passa a ser um problema na sua vida, né, você às vezes vai enxertando tanto problema na fissura que na verdade ela não tem a complexidade que você pensa que ela tem. Né? Nós Isso mesmo. estamos num mundo hoje com tantos problemas, com tantas dificuldades, a gente vê tantos tipos de síndrome, né, no hospital, que são anomalias crâniofaciais, aí as coisas se tornam um pouco mais complexas, obviamente. É. Mas, na maioria das vezes, todas, de uma certa forma, elas têm resolutibilidade. Né? E a gente trabalha para isso. Por isso que é importante, né, manter o Centrinho, ter o Centrinho como um ponto de referência, de excelência. E quando se fala assim, vocês vão manter o emprego de vocês, nós não estamos só preocupados com o nosso emprego, não estou sendo demagogo aqui de forma alguma. Né? A gente quer ver os nossos pacientes que estão lá sendo tratados terminando os casos deles, a gente quer ver os pacientes evoluindo. Porque a gente chega numa certa etapa da vida, né, de profissional,
que você precisa estar buscando coisas novas até para você se animar profissionalmente. É. Então, quando você vai caindo naquela mesmice, você fala, opa, peraí, tem que procurar alguma coisa diferente para eu começar a buscar novos horizontes, que é uma forma de você se Exatamente. animar. E quando É, apareceu esses biomateriais, e quando aparecem esses laminados cerâmicos, com esses sistemas adesivos novos que nós temos hoje, né, são perspectivas futuras que nós temos de cada vez melhorar mais, e para isso a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. Se a gente não correr atrás e ficar paradinho esperando a informação vir, às vezes até nós, ela não vem. E o Atlas, aí, exatamente. como vocês têm, né, essa facilidade de comunicação, quanto mais divulgado, né, a respeito do Instagram do Atlas, mais você vai aproximar profissionais, que é importante essa troca de informações, como nós estamos tendo, e mais você vai aproximar os pacientes a nós, né, de várias partes do mundo aí, e os pacientes entre eles também, para que eles possam trocar os seus desafios, né, as suas formas de tratamento, seus medos. Né? Então, Exato. dentro dos problemas das pessoas que estão me ouvindo, a fissura ela tem tratamento. Né? Às vezes a gente não consegue terminar da melhor forma, a gente às vezes consegue terminar de uma forma mais adequada, mas de uma certa forma tem tratamento. Então isso que é importante, né? Que as famílias, na hora que recebem uma criança com fissura lá do Palatina, calma, né? É questão de entrar num bom centro, né? Ter um desenvolvimento, ter a atenção correta, ter uma informação correta, né? Não procurar Exato. informações aí distorcidas a respeito. Então, Não um andar a canal fazer como esse, pesquisas em dramas no aí Google, pela internet. exatamente. Então, esse tipo de canal aqui que o Rony nos apresenta é extremamente importante para isso, para sanar as dúvidas, às vezes aqueles momentos de desespero, né, que a gente vê vários pacientes, às vezes, com problemas sérios em relação à fissura, né, e às vezes não é tão problemática a fissura assim quanto ele está imaginando, né? Ela está somatizando um problema, mas ela não é Exatamente. o problema real na vida dele. Então, É, isso tenho Fernando, conversado bastante com os pacientes a respeito disso. eu costumo dizer aos pais, especialmente os pais que estão começando a trajetória, e eu acho que essa minha palavra vai caber muito bem também na tua expressão. Eu costumo dizer aos pais o seguinte: vocês já chegaram ao ponto de encontro da solução. Agora, vocês cuidam do filho e nós cuidamos da fenda. Exatamente. Portanto, E vida normal, né? fiquem E em vida que vida segue. normal. E aproveitem porque passa muito depressa. Rápido. Fernando, muito, muito, muito obrigado. Eu Eu conto agradeço. contigo, então, para a gente fazer um episódio do Atlas Lipcast sobre reabilitação. Vamos falar de microestética, de Claro. macroestética. Vamos entrar um pouco mais em detalhe, porque Sim. no podcast a Beleza. gente consegue ir um pouco mais a fundo. E, pessoal, bem-haja por estarem presentes conosco mais uma vez. Aqui, esses resistentes, esses bravos resistentes que nos acompanharam. A todas as pessoas que passaram por aqui, o nosso grande, enorme bem-haja por terem vindo. Eu e o Fernando ficamos por aqui, prometendo que na próxima segunda-feira nós vamos ter novamente Atlas Lipcast Live e vamos ter os representantes de uma importante organização nacional. Mas eu conto depois para vocês saberem o que é, porque, entretanto, há muito para saber ainda durante essa semana. Fiquem ligados, não percam as nossas lives que vão acontecer terça, quarta e quinta-feira à noite, porque vão ser lives importantes para a nossa comemoração do dia 24/6. Fernando, parabéns pelo 24/6 Muito para obrigado. nós todos que vivemos no mundo da fenda lábio Parabéns para todo mundo palatina. que batalhou por essa conquista aí. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns por todas as pessoas que são fissuradas terem o seu dia de manifestação. Um agradecimento enorme por essa organização que batalhou, que trabalhou pela aprovação dessa lei. Um agradecimento já de antemão ao senador Nelsinho Trade, que foi relator dessa nova colocação, porque esse projeto de lei já estava em trâmites no Senado há uns anos, e finalmente esse ano nós conseguimos essa aprovação. Portanto, um grande bem-aja a todas as pessoas envolvidas nesse projeto e nós prometemos nos encontrar, então, amanhã. Claro, na segunda-feira tem Atlas Lipcast Live, mas amanhã
tem o nosso aperitivo, o primeiro aperitivo, a primeira dose, e vocês vão adorar. Sabem por quê? Porque nós vamos trazer aqui uma pessoa que é, de certa forma, um dos ícones da fissura labiopalatina no Brasil. É daquela geração do tio Gastão, da Inês Graciano, da tia Zezé, da tia Irene. Vocês vão saber logo quem que é, porque é uma pessoa que anda a lutar pela fissura labiopalatina, não nos grandes centros, mas onde as pessoas não têm a mesma facilidade de acesso. Eu estou falando de Jacirema Bentes, assistente social com muitos anos, décadas de apoio e de trabalho maravilhoso e dedicado a todos os fissurados e com uma paixão que é arrebatadora. Eu tenho a certeza que vocês não vão querer perder. Fernando, bem-aja, meu amigo. Foi um prazer enorme estar contigo aqui e a gente vai se falando e vamos nos encontrar, se Deus quiser, muito em breve. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Obrigado pelo convite, professor Rony. Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero poder estar contribuindo a partir de hoje com vocês e o Atlas Lipcast. Sempre juntos. Tchau, pessoal. Sempre juntos. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite.